Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico série Autores, Vinícius de Moraes. Com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado especial Carlo Pianta. Canja topzera Humberto Gessinger. Realização Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes, olá, telespects. Está começando mais um Sarau Elétrico. A gente está inaugurando aqui, nessa versão pandêmica online, a série Autores. A gente já fez saraus dedicados a uma grande figura, seja da literatura, da canção, seja brasileiro ou de outra nacionalidade, lá no Ocidente, né? Mas aqui vai ser a nossa primeira vez. Tudo bem aí, prof? Tudo bem, Diego? Eu achei que tu ia dizer que nós estamos inaugurando a série Vacinados. A gente está quase inaugurando a série Vacinados, porque nós vamos nos vacinar ontem. Vou explicar, ouvinte. Não, deixa eu só dar um oi ali para o Pianta. Tudo bem aí, Pianta? Tá de boa? Tá que assim, ó, passe livre. A gente grava o sarau, né? É a categoria júnior ainda, né, Pianta? Pois é. Vocês já estão pela vacinação e pelo passe livre. O passe livre é 65? Tá quase. Então, não é pouca porcaria. A gente grava esse sarau, né? Então, assim, na verdade, hoje a gente está gravando, é sexta-feira. No sábado, começa a vacinação para a nossa idade, a minha e a do professor Fischer, que é aos 63 anos. Então, quando vocês estiverem assistindo, que nós estaremos assistindo juntos, juntos, não, é junto, né? Sei lá. Agora vamos todo um impasse linguístico. Duas palavras de categorias diferentes, mas são iguais. Nós vamos estar junto, quer dizer, é um uso adverbial. Junto com vocês. Estar juntos é um adjetivo. Arrasou, professor. O cara manja das classes gramaticais, né? O cara manja mesmo. Bom, a gente vai estar todo mundo junto e misturado assistindo, e nós, provavelmente, quer dizer, certamente, já vamos estar, mas então nós vamos mostrar, nós vamos manter o esparadrapo até a semana. Olha a alegria da pessoa pensando na vacina, né? Em resumo, é o seguinte: chegou a vez da juventude. Entendeu? Chegou a gente, dessa juventude bronzeada, mostrar o seu bracinho. É a volta dos anos 60. Vinícius de Moraes, militares no poder. É a volta. Então, assim, a gente está inaugurando essa série com o Vinícius de Moraes, por sugestão do professor Fischer, que é um cara mais da geração do Vinícius. Tô fora. E, não, o professor foi por conta de um documentário, né, professor, que tu viu, assim, te veio à mente. Conta aí. Eu revi, meio sem querer, assim, porque eu estava no meio de uma tarde, assim, meio cansado. Eu estou revisando um livro que eu estou escrevendo e tal, estava assim com a cabeça fervendo. Eu sentei na frente da televisão e pensei, vou ficar burro agora por um tempo, entendeu? Só para ligar alguma coisa, para distrair os olhos. Aí estou passando o canal à toa, o documentário do Vinícius, que eu já tinha visto, que é muito legal. Aí, não consegui parar de ver. Coisa assim, sabe? Quem falava? Os parceiros, Edu Lobo, Chico Buarque de Holanda, os admiradores, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, intérprete, sabe? Uma coisa assim, aquela celebração da cultura brasileira pré-Bozo, pré-pandemia, aquela coisa alegre, né, e tal. E, enfim, como tu disse no convite, né, o Vinícius hoje em dia tem muito de incorreto politicamente, né? Mas é um baita poeta, né? Porra, é um cara que... Bom, o Carlo Pianta, aliás, fez um mestrado maravilhoso sobre Bossa Nova e pode falar do valor do Vinícius de Moraes letrista.
cara que desceu das alturas da poesia metafísica e simbolista e religiosa para fazer Garota de Ipanema. É isso. Legal. Então, tu foi assistir para ficar burro e não conseguiu, professor, é isso? Não foi. O cara não tem a manha nem de procurar os canais certos. Missão Primeiro, falhou. Fischer, quando tu entra, tu vai na opção Kids. A partir daí, é só alegria. Agora mesmo, faz meia hora eu fui falar com a minha cônjuge, companheira Júlia. Aí estava lá de pá, tem que dar uma refrescada na cabeça e tal, antes de gravar o sarau. Aí peguei um livro, assim, da estante perto onde ela estava, História do Estruturalismo, de só para relaxar. Não, aí é muito cabecismo. Então, antes da gente começar, só queria, assim, primeiro... Achei que já tinha começado. Começar as ganhas. Nós estamos aqui só nas introduções e barará. Queria avisar que o Humberto Gessinger vai fazer a canja, porque eu tenho certeza que vai estar cheio de fãs do Humberto aqui, pensando o que esses velhos estão falando. Quer dizer, os velhos nós, né? A ala de cá e esse semi-jovem. O que esses estão fazendo? O que essa gente está falando, que eles não calam a boca? Cadê o Humberto? O Humberto vai tocar no final, tá? E outra coisa, eu queria realmente agradecer com muita verdade no coração, mas é isso mesmo, o fortalecimento aí da galera que a gente fez a semana passada, dedicado à turma da graxa lá, que nos auxilia no Ocidente, né, no sarau ao vivo, e conseguimos, então, uma grana legal e repassamos R$300 para cada um, foi bem bacana, ficou todo mundo feliz. E é isso, tá? Então, professor, vamos lá, só fala, Diego. Eu ia dizer que quem quiser repetir o gesto, ou para quem está chegando hoje, para quem, né, não fortaleceu aí o Guaraná do pessoal do Ocidente, nós temos um Pix, e nós recebemos aí as contribuições voluntárias para fazer a coisa continuar girando aqui, para pagar o músico que faz a canja e tudo mais. Então tem o Pix, que é o e-mail da Kátia, katia@radioelétrica.com, e tem um monte de número ali, de uma conta do Banco do Brasil, que aí vocês sabem o que nem fazer são também. Tantos números assim, são apenas 5, 5 e 5. Não, mas fortalecer o Guaraná, essa foi muito boa. Não, porque é 5 da agência e 5 da conta. Viu? Sacou? Viu? E o Banco do Brasil, às vezes, tem a agência com o dígito X, assim, que é uma coisa que ninguém sabe o que fazer com aquilo. O Banco do Brasil é uma confusão do inferno, entendeu? Enfim, mas fica a sugestão também aí pro pessoal. Por favor, a gente agradece. Vocês não acham, só para colocar a questão para depois, vocês não acham que Pix é uma palavra machista? Nós temos um Pix, não sei, só para... No final, a gente diz... É só para deixar... O Pix dá tanta polêmica, né? Das questões linguísticas, as questões metafísicas. Mas eu não falo, eu dou o tapa e me escondo no canto. E apresentar para quem não conhece o nosso querido Carlo Pianta. Apresenta, professor, vai lá. Que é músico, professor de música, mestre e doutor em literatura brasileira, não é pouca coisa. Mestrado foi a melhor coisa que ele fez na vida. Não, doutorado eu não li, então não sei, mas mestrado... É uma análise junguiana, a representação do feminino não sei aonde, é uma loucura. O que é mesmo? Um Jorge Lima, não? Jorge Lima. O último livro do Jorge Lima, Invenção de Orfeu. Analisei todo, né? Mas essencialmente as figuras femininas principais. É o feminino na obra dele. Uma análise junguiana. Junguiana, não é porcaria. Ortodoxo. Infelizmente, não podemos mais usar a imagem mais ortodoxa que pomada de embalagem de minâncora. Não podemos? Não, porque a minâncora mudou já faz alguns anos. Ela era de lata e agora ela é de plástico. Tudo é de plástico. Caixa de maisena continua, não? Continua. Eu comprei uma ontem. Tá bom. Então tá, eu vou começar nosso assunto. Eu vou ler 2 passagens de uma entrevista que ele deu. É um volume que saiu muitos anos atrás. Uma escritora chamada Edla Van Steen. Ela publicou, deve ser.
Ela publicou. Isso aqui deve ser o quê? Holandês, hein, Diego? Tu que é o nosso especialista em línguas estranhas. Deve ser, né? Acredito que sim, né? Porque é a terra dos Vanderlei, né? É. Todos os Vanderlei do Brasil, de Pernambuco, são os do período de dominação holandesa ali, né? O que aí vira o... Então, mas e os Vanderlei daqui do Sul? Vanderlei Cardoso, por exemplo. E o Vanderlei Cardoso. Que aí teve aquele período áureo, né, da moda do nome Vanderlei, né? Aí são ramificações linguísticas que o professor pode explicar depois. Sabe que o Beethoven, ele é Ludwig van Beethoven. Não é von, é van, com A. E tem a ver com uma origem holandesa lá dele. Não sei, estou só dando toque aí para o pessoal, né? Enfim, então tem uma entrevista que ela fez aqui com ele. Esse livro é publicado no começo dos anos 80. Então é isso, uma entrevista lá dele já bem madura. Eu vou selecionar 2 trechinhos. Você se importaria de falar na infância do Vinícius, né? Não, claro, eu fui um menino muito complicado. Embora eu tivesse uma família de artistas muito boa do ponto de vista do amor, nunca tive problemas com os pais, mas fui educado dentro de princípios errados. Colégio católico, jesuíta. Tive a formação típica do menino burguês de classe média alta. Era isso, né? O pai dele era, sei lá, o amigo do Olavo Bilac, por exemplo, mas também era músico popular, tocava alguma coisa, né? Não sei se era exatamente... não era choro, acho que não era tão bom para tocar chorinho. O que você lia na infância? Primeiro, O Tesouro da Juventude, onde descobri o verso, a forma do verso, copiando poetas, fazendo pastiches, comecei a escrever. Desde menino, descobri que queria ser poeta. Com 5 ou 6 anos, já fazia poeminhas para as namoradinhas. 5 anos. Aí ele conta uma história, Kátia Samuel, olha que genial. No show que eu fiz no Canecão com o Tom e o Toquinho e a Miúcha, agora faz pouco, tive uma emoção tremenda. Chegou no meu camarim uma senhora que disse assim, quem sou eu? Sabe aquelas que te dão uma... roubada. Quem sou eu? Olhei a senhora bonita ainda como se fosse uma câmera em zoom no tempo. Eu disse, Cassi Cordovil. Tinha sido minha primeira namorada. Escola Afrânio Peixoto. Um fato tão importante na minha vida. Olhei para aquela menina da minha idade, 7 anos, uma coisa tão bonita. Ela trouxe o meu primeiro poema para ela, um poema manuscrito assinado assim, com amor, do poeta Vinícius. Fiquei de joelho extremo. Pô, que legal, né? Já pensou? Muito. Chegar aos 70 anos e a tia chegar, a avó chegar com... Avó! Quem sou eu? Puta! Grande Edgar, lembrei do texto aquele do Vinícius. Tá, vamos seguir então agora com o Pianta, vamos lá. Sou eu, então. Bom, eu não vou... Tu vai te ater ao assunto, não? Totalmente. Mais ortodoxo que embalagem maisena, agora. Que embalagem de sabonete senador também. E primeiro quero deixar registrado, Kátia, que tu és uma pessoa contraditória. Muito. Tu me convida para falar do Vinícius na antevéspera, aí eu passo a noite em claro, procurando textos e fazendo pesquisas detalhadas sobre o tema. Como só ia acontecer, durmo até tarde, aí mando mensagem para ela, 1h30, bom dia, e ela me manda uma mensagem de chacota. Bom dia, 1h30. Eu aqui pesquisando sobre um notívago, um boêmio, e não posso dormir até tarde, mas tudo bem. Pode, então, fica a outra coisa é o seguinte, a minha dissertação, ela é totalmente a favor do Vinícius de Moraes, mas ela é também uma dissertação que exclui o Vinícius de Moraes da equação inicial ali, porque a gente sempre fala que a Bossa Nova é o João Gilberto, o Tom Jobim e o Vinícius, né, que deram origem à coisa inicial. Sim, o Vinícius estava por ali, e ele tem uma participação importante nessa coisa toda. Mas o centro mesmo é o Tom Jobim e o João Gilberto. E daí eu faço uma análise dos 3 primeiros discos do João Gilberto, um levantamento das músicas, que tem até eu revi porque eu não me lembrava da conta. E dessas todas as músicas dos 3 primeiros discos do João Gilberto, tem 15, se não me engano, 12, que são do Tom Jobim.
Dessas 12 que são do Tom Jobim, somente tem letra do Vinícius 4 músicas. E tem 4 que são do Tom Jobim com letra do próprio Tom Jobim. Esse é o corpus da minha dissertação de mestrado. Quer dizer, a minha ideia é mostrar que ali está tudo, inclusive Corcovado. As letras do Vinícius é uma informação, acho que uma curiosidade, né? Tá ali para qualquer um ver, mas quando o cara levanta o dado, que nem os mapas do Ian Alexander. As do Vinícius são Insensatez, O Amor em Paz, Chega de Saudade e Brigas Nunca Mais. Tá? E tem mais 2 letras do Vinícius, né, nesses 3 primeiros discos de João Gilberto, que são com música do Carlos Lyra, que é um grande compositor. O único que me confundia quando eu comecei a ouvir, que essa música deve ser do Tom Jobim, mas era do Carlos Lyra, que é Coisa Mais Linda, e Você e Eu. E, enfim, mas o Vinícius ele vai ser uma parceria crucial do Tom Jobim, não fosse só para o Garota de Ipanema, também para o Chega de Saudade e outras coisas. Eu queria começar fazendo uma leitura, então, justamente do período pré-total do Vinícius, antes dele se dedicar integralmente à canção, porque às vezes fica uma coisa meio sombreada no seguinte, o Vinícius era um grande poeta metafísico e simbolista, não sei o quê, e dá uma impressão assim que o cara decaiu dos píncaros da glória poética e se estatelou no lodo, né? Do peixinho com beijinho. O peixinho com beijinho. Essa o peixinho com beijinho é parte do centro dessa coisa toda, porque a letra de música e a poesia são coisas diferentes. Pode calhar de ser uma coisa só, mas dá para ver na poesia do Vinícius, né? Mesmo, claro, essa mais antiga que eu vou mostrar, ela parece até um pouco bizarra, assim, mas em toda a obra do Vinícius, um cuidado milimétrico com a forma, enfim, cuidado milimétrico de grande poeta que ele é, né? E o Peixinhos e os Beijinhos de Chega de Saudade, depois eu comento sobre os Peixinhos e os Beijinhos, eles são um exemplo de coisa que é para ser letra de música mesmo, tem um embalo ali, né? O Phil Spector, falecido Phil Spector, quando era jovem, ele foi o primeiro milionário da história da música pop. E aí ele foi chamado para um programa, no início da década de 60, 62, 63, foi chamado para um programa de adulto, assim, tipo Flávio Cavalcante, mas foi chamado para ser gozado no ar, ele não sabia disso. Então tinha uns cabeças da música ali, o maestro Erlon Chaves, e não sei quem mais ali reunido, e aí os caras começaram a ler, olha a letra desse cara aqui, ó. A letra era wop bop bup tup tup wah wah wop bop tup tup tup, e começaram com chacotas desse tipo, e ele se emputeceu e aí chegou assim, ô fulano, ô Flávio Cavalcante, nunca vi tu tocando Monteverge aqui no teu programa, não tem coisa muito cabeça aqui, não vem me cagar a regra. Essa diferença de letra de música que é o que aparece nos Beijinhos. Mas vamos lá então aqui, ó, de um dos primeiros livros do Vinícius, o nome do livro, eu nunca tinha lido esse aqui, tá? É Forma e Exegese, o nome do livro, tá? Eu vou ler um trecho aqui, depois a gente comenta. O Olhar para Trás é o nome do poema. Nem surgisse um olhar de piedade ou de amor, nem houvesse uma branca mão que apaziguasse minha fronte palpitante, eu estaria sempre como um círio queimando para o céu a minha fatalidade, sobre o cadáver ainda morno desse passado adolescente. Talvez no espaço perfeito aparecesse a visão nua, ou talvez a porta do oratório se fosse abrindo misteriosamente. Eu estaria esquecido, tateando suavemente a face do filho morto, partido de dor, chorando sobre o seu corpo insepultável. Talvez da carne do homem prostrado se visse sair uma sombra igual à minha. Bom, vou interromper aqui para vocês, né, os doutos aqui percebem que é uma linguagem completamente simbolista e ela tem um quê de juvenil de Álvares de Azevedo, assim, ele parece intencionalmente se filiar nessa dimensão trágica da morte, do insepulto, né? Tem uma imagem aqui num outro poema dele aqui, assim, que é bem... Onde é que tá? Perdi aqui a fonte aqui. Depois eu leio essa coisa aí, mas é uma nojeira, uma coisa meio... Como é que eu sempre confundo? Como é o nome do autor do Eu? É o Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos. Ele tem um quê de Augusto dos Anjos com Álvares de Azevedo ali.
e depois ele vai, então, despencar. Não, é uma poesia meio pomposa demais, né? É um ponto que eu queria ver é que ele parece que ele, no caso, a síntese da letra de música é uma coisa benigna na escrita dele, nesse sentido. Mas é uma coisa muito juvenil, vou passar... Ele mesmo diz, né, que no começo da vida dele como poeta, ele e os amigos dele queriam procurar o infinito, queriam saber do não sei o que. É assim, né, Diego? Tem uma expressão que ele usa, né? Só queria saber do infinito, queria saber do todo, blá, blá, blá. Depois o cara se contentou com a parte, foi mais assim. Eu vejo isso como uma coisa pessoal mesmo, no sentido de que Cecília Meirelles, da mesma geração, vai continuar agarrada no infinito e no metafísico, só que vai ir de malicuia para o infinito, né? Para ela, que aquele tema... Mas é que não teve a canção para ela, né? Não teve. Ela continuou rumo ao infinito, né? Não, eu acho que pro Vinícius também teve a coisa que foi esses livros, os primeiros livros dele os poemas são verborrágicos, assim, são longos, né? E ele vai passar também, acho que vai ser antes da canção ainda, vai passar pelo exercício do soneto, né? Que daí dá uma capturada ali e acho que também vai por mais incrível que pareça, né? Pensar que o soneto pode ser uma ponte para a canção, né? Porque o soneto também tem uma ideia de elevação, né? Mas o soneto acho que tem um exercício de concisão e tudo mais que depois a canção também vai precisar, né? Eu acho que a relação, na verdade, é direta, né? A própria popularidade do soneto, ela se deve a uma dimensão, literalmente, né? Que tem a ver com a penetração da canção. A canção vai ter lá seus 2 minutos e 30, 3 minutos, assim como o soneto vai ter aquela... Eu acho que é isso aí mesmo. Então já aproveita e vai, Diego. Tá, eu vou ler aqui. Vai pro infinito. Eu vou ficar bem na dimensão do finito aqui. Eu vou ler um discurso, que é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi falarem sobre o Vinícius. Tá? Eu não vou dizer de quem é o discurso, porque todo mundo vai adivinhar. E depois que todo mundo adivinhar, vai saber o que fazer ano que vem. Nossa! Se o Vinícius de Moraes estivesse aqui, ele ia pedir a palavra para dizer apenas o seguinte: não é correto, não é politicamente correto, depois das poesias maravilhosas e depois das músicas fabulosas, a gente ouvir discurso. Como ele não está aqui, eu tenho que cumprir o cerimonial, o ritual, eu quero cumprimentar, e aí ele cumpre o cerimonial e cumprimenta um monte de gente. Eu tenho poucas palavras no meu discurso, mas antes eu queria dizer uma coisa. Certamente, na vida política de cada um de nós, a gente vai descobrindo aos poucos que as pessoas que tiveram a atitude de um dia propor a cassação da carreira do diplomata Vinícius de Moraes, que acontece em 69, é um dos primeiros também que vão na leva do AI-5, certamente não serão lembrados pela história. E certamente ninguém está ou estará amanhã sentindo falta dessa gente que agia como se não enxergasse, mesmo tendo os 2 olhos bons. Possivelmente, quem teve a atitude de propor a cassação do Vinícius de Moraes não tivesse lido o poema O Operário em Construção, porque se ele tivesse lido, tal como o operário, ele teria aprendido a dizer não e não teria cumprido a aberração que foi colocar fim à carreira diplomática do Vinícius de Moraes. O que nós estamos fazendo aqui é quase que um processo de reparação. Eu tenho dito aos meus companheiros de governo, tenho dito em muitos debates de que eu participo, muitos comícios, muitos atos públicos, que muitas vezes no Brasil nós cometemos um equívoco. É que a gente esquece as pessoas de que a gente gosta, a gente deixa de exaltar as pessoas que foram vítimas do período de autoritarismo, e a gente fica preocupado com quem prendeu, com quem matou, com quem torturou, quando, na verdade, a gente vai aos poucos esquecendo de transformar os nossos heróis em heróis, porque nós não falamos deles. Nem todos tiveram a competência do Vinícius de Moraes, nem todos. É que o Vinícius era um ser superior, e um ser superior, mesmo caçado, continua crescendo. Eu, quando assisti ao filme do Vinícius de Moraes, eu confesso que morri de inveja. Nunca pude ter a mínima ideia de que era possível um ser humano saber viver como Vinícius sabia viver. Eu sinto inveja de nunca ter sido convidado a uma tal de uma casa aberta que ficava em Petrópolis e que as pessoas iam para beber, para cantar. Eu não tenho hoje nenhum amigo que tenha uma casa aberta. Todos eles botam um portão cada vez maior, com um cadeado cada vez maior,
com segurança na porta, ou seja, as pessoas já não têm mais a grandeza de oferecer um trago como dom de conquistar e não de embebedar as pessoas. Depois eu vi muita gente, o Chico, eu não posso falar tudo que eu vi falando do Vinícius de Moraes, mas eu acho que aquele filme do Vinícius, o Juca, ele está se referindo ao Juca Ferreira aqui, ele precisaria ser visto por mais gente. Quem sabe criar a Semana de Vinícius ou o Mês de Vinícius nas escolas, porque eu acho que aquilo mudaria um pouco o jeito individual que nós estamos vivendo. Vocês estão percebendo que nós estamos vivendo em um mundo cada vez mais cercado por muros, cada vez mais cercado por segurança, cada vez mais cercado do medo, cada vez mais apavorado. A gente vai virando classe média, já não recebe os parentes mais pobres. Vai ficando rico, já não recebe mais os parentes de classe média. A gente vai se distanciando. E esse negócio dos Moraes, esse negócio dos Buarque, tem um dom de verdade. Eu tive o prazer de visitar minha querida Maria Amélia Buarque de Holanda, né, a mãe do Chico, quando ela completou 100 anos de idade. E lá tinha tanta gente boa, tanta gente. Sabe quando a gente olha na cara e fala, essa pessoa é boa. Essa pessoa está a fim de te oferecer alguma coisa, não está a fim de te pedir nada. Essa pessoa não é chata, porque um dia, eu acho que o Vinícius tinha um dom que eu gostaria de ter aos 64 anos. Quem sabe Deus ainda me deu um pedacinho de saber escolher pessoas boas para conviver e não viver com gente chata. Como seria extraordinário se a gente pudesse fazer isso? Ter na porta da casa da gente uma placa. Eu só vou receber quem eu gosto, quem é alegre, quem vem aqui para falar bem de alguém. Quem vem aqui para falar que a vida não tá boa, se é azedo, chorar, não dá certo. Eu acho que o Vinícius representou isso. O filme demonstra. E quando ele estava chateado, nada como tomar um gole do cachorro engarrafado para poder esquecer as mágoas. Eu acho que o Vinícius foi uma pessoa, eu diria, sublime. Eu não tive a chance de conhecê-lo muito, mas quando vocês forem ver as fotos, tem uma foto que a família dele me mandou de 79. Hoje é fácil você vir aqui e ler O Operário em Construção, mas naquele tempo, na Praça da Matriz, lá em São Bernardo do Campo, na frente do Paço Municipal, era complicado, era muito complicado. E quando nós convidamos o Vinícius para ir lá, a gente não tinha certeza se ele ia. Era um 1º de maio em que eu estava afastado do sindicato, eu já tinha sido cassado. E não é que o baixinho foi? Foi, e lá o Dom Cláudio Rumes, que era o nosso bispo da Diocese de Santo André, o nosso companheiro, muito companheiro, nós pedimos para que o Vinícius falasse o seu poema O Operário em Construção. E depois fomos para o estádio que estava lotado e era um momento de muita atenção. Então eu queria dizer para vocês que mesmo vivendo democraticamente, a gente tem que reconhecer que o Brasil vive o seu mais longínquo período de democracia contínua, e a gente pensa que é muito tempo. Se a gente pegar a eleição de Tancredo, faz 25 anos. Se a gente pegar a promulgação da Constituição, faz apenas 22 anos de democracia contínua. É o período mais longo da história do nosso país. Isso apenas para a gente ter ideia de como nós vivemos pouca democracia nesse país. Graças a Deus as coisas mudaram, e mudaram tanto que a gente pode estar aqui, eu diria, recuperando para a sociedade brasileira o grande, não o grande compositor, o grande intelectual, como dizia o Antônio Cândido, se ele estivesse aqui. O Antônio Cândido dizia, o Vinícius certamente é uma das maiores expressões da literatura brasileira do século XX. Ou seja, nós estamos aqui devolvendo. Ele está lá em cima, com aquela cara de malandro que ele tinha, certamente ele está lá em cima. Eu torci. Você sabe que eu tenho sempre a esperança de que lá em cima tem um mundo melhor. Eu sou cristão, então eu não choro muito a morte, não lamento muito, porque dizem que lá em cima tem um mundo melhor. Então, o Vinícius deve estar lá olhando agora. Viu a neta cantar, está vendo as homenagens, está vendo o discurso chato do presidente. Mas uma coisa ele tem que saber. Eu, Vinícius, tenho inveja de não ter podido gozar da tua amizade como outros gozaram. Porque eu não acredito que nesse país, em algum momento, teve um ser humano, teve um homem que conseguisse viver a vida com a dimensão que o nosso Vinícius de Moraes viveu. Portanto, não precisa dizer obrigado, Vinícius. É a nossa obrigação. Isso poderia ter sido feito antes, mas não foi. Mas antes tarde do que nunca. Isso aqui é de 16 de agosto de 2010, quando foi feita a cerimônia, né, que declarou anulada a cassação do Vinícius e que ele foi promovido a embaixador
pelo presidente Lula. Muito bem. É bom, né? Tem um presidente Bem que legal. cita o Antônio Cândido, fala que queria ser amigo do Vinícius, semana Vinícius porque o cara aproveitava a vida, né? É estranho como a gente viveu isso, né? Que diferença. Bom, vou eu então aqui, eu vou também vou ir para um lado aqui eu virei a louca das biografias, né? Agora, essa aqui, ó, que saiu sobre a Nara Leão, é muito legal. Eu não sabia, assim, do papel da Nara Leão na história toda, entendeu? Ela foi muito decisiva e muito à frente em várias questões, né? Não se conformou dentro dessa etiqueta de musa da bossa nova, né? Ela continuou experimentando, ela foi para uma coisa de música mais engajada socialmente, e ela foi assim a primeira artista dessa turma que achava bacana a Jovem Guarda, né? Enquanto alguns caras faziam, o próprio Gilberto Gil e uma turma grande, aquela passeata contra a guitarra, ela era uma pessoa que estava assistindo aquilo criticamente, e o Caetano conta isso, né? Que ela tinha muito mais consciência do que estava acontecendo do que ele estava vendo pelo olhar dela. Ela foi a pessoa que conheceu os baianos, né, numa temporada na Bahia, ela foi para pesquisar música, ela estava nessa onda com o pessoal da turma do Cinema Novo, né? E ela acabou conhecendo os baianos, Caetano Gil, e ela que indicou a Bethânia para fazer o papel que ela fazia no espetáculo Opinião, que, aliás, surgiu a partir de um disco que ela tinha feito antes, chamado Opinião, né? Então, ela fala aqui que era um ambiente completamente machista, né? Não é uma autobiografia, quem escreveu foi Tom Cardoso. E os caras da bossa nova tiravam ela assim para bibelô, entendeu? Ninguém dava a mínima para ela, do tipo assim, não canta nada, não tem voz, ela não era... As reuniões aconteciam na casa dela e ela não tinha muito espaço. E aí, quando ela era muito tímida, ok, mas ela conseguiu depois, né, superar isso. Mas, assim, os próprios caras do grupo inicial ali não estavam nem aí. E aí, eu vou contar aqui uma parte em que o Vinícius aparece e ele... Bom, tá, eu vou ler, não vou... Eu enxergo cada vez menos, né? É uma coisa, uma loucura, né? A velhice, assim, gritando. Mas vamos lá. Alguns recados foram dados em Depois do Carnaval, é o disco do Carlinhos Lira. Lira e Vinícius, que haviam composto juntos o hino da UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, dividiram novamente a parceria na bela e politizada Marcha da Quarta-feira de Cinzas. O Brasil estava há 1 ano do golpe militar e nada poderia soar tão premonitório. Acabou o nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais brincando feliz, e nos corações saudades e cinzas foi o que restou. Mas se não existiria revolução sem a real participação do povo, como pregava o núcleo duro do CPC, né, Comando Popular de Cultura, que Carlos... Comissão Popular de Cultura. É comissão? Não é comando, é comissão. Que Carlos Lira cumprisse o papel de militante, sendo menos elitista e mais aberto às expressões populares. E isso só ocorreu, de fato, quando Vinícius o apresentou ao mais boa praça dos sambistas cariocas, Ciro Monteiro. Exímio cantor, querido entre os bambas, Ciro era levado por Vinícius nos encontros musicais na Casa de Lira, em Ipanema. O anfitrião desejava escrever uma peça que fosse muito além do ainda tímido engajamento mostrado em Depois do Carnaval, um musical com letras politizadas e principalmente mais próximo do ponto de vista estético do que era feito nos morros cariocas, e não do que era feito nos apartamentos da Zona Sul. A pedido de Lira, Ciro fez descer dos morros
a nata do samba carioca. Nelson Cavaquinho, Zequete, Cartola, Heitor dos Prazeres, Ismael Silva. O dono do apartamento quase colocou tudo a perder ao servir cachaça e cerveja aos ilustres convidados, e não o uísque que costumava repartir com Boscoli. Ciro corrigiu a gafe a tempo, explicando a Lira que pobre também gostava de bebida boa. Quase que a roda de samba não sai. Deslumbrado com o que ouviu naquela tarde, a mais genuína expressão da música brasileira, Lira lançou um novo pedido a Vinícius, que convencesse Tom Jobim a compor os arranjos do musical. Ele já tinha o roteiro na cabeça, construído a partir do mote dado pelo próprio Vinícius, a história de amor entre uma menina rica e um mendigo poeta. E até avisar a cantora que interpretaria a garota burguesa, Elis Regina. Tom topou na hora, mas achou estranho o convite feito a Elis. Para o papel da menina rica, ponderou o compositor, seria melhor uma cantora mais sofisticada e identificada com a elite carioca, e não uma artista gaúcha recém-chegada ao Rio, ainda desconhecida. Por que não Dulce Nunes, a elegante cantora e esposa do pianista Bené Nunes, o anfitrião da Bossa Nova, também fazia saraus e barará. Já vai acabar. Assim que as parcerias entre Lira e Vinícius foram brotando, Tom percebeu onde estava se metendo. Com filhos e uma família para sustentar, precisando dar conta todo mês do caro aluguel do apartamento em Ipanema, ele preferiu privilegiar a carreira internacional, uma chance, enfim, de ganhar um dinheirinho com a música. Com Tom fora, Dulce, indicada pelo compositor, também resolveu deixar o musical. E Lira decidiu ele mesmo escrever os arranjos e pediu ao maestro Radamés Inátali que assumisse a orquestração. Resolvida essa questão, seria preciso achar a substituta de Dulce. Chamar Elis de volta, que já tinha sido convidada, enfurecida após ser desconvidada por Tom, estava fora de cogitação. Foi Vinícius quem convenceu Lira a enxergar o óbvio. Ninguém interpretaria a menina rica melhor do que Nara Leão. Bastava ser ela mesma. E ela acabou fazendo mesmo, enfim. Tem várias histórias incríveis envolvendo a Nara Leão nesse momento do começo da Bossa Nova. Feitoria? Centro Popular de Cultura, Cátia. Centro, não é nem convenção, nem comando, é centro, isso aí, Centro Popular de Cultura. Isso aí é antes de nós, né? É isso aí. É onde a galera da esquerda batia nos próprios colegas. Bom, eu vou ler aqui um trecho do Operário em Construção, citado ali pelo Lula, né? Eu vou contar uma historinha primeiro. Em 79, eu era aluno de letras, e aí a gente fez um jornalzinho lá no curso de letras, com a grande vantagem de que a gente tinha uma colega, que era a Gilca Girardello, que fazia jornalismo e letras. E ela já trabalhava na Rádio Gaúcha, acho que ela já era formada até. E era uma figuraça. E aí ocorreu que a gente começou a fazer o jornal naquela coisa, imaginem isso tudo naquele momento, 79 e tal, né? E naquela conjuntura teve uma greve da construção civil em Porto Alegre. Não sei se tu te lembra disso, Cátia. Foi uma coisa assim, enfim... Teve uma mão assim de vanguarda da esquerda que incentivou o sindicato e blá, blá, blá. Enfim, teve uma greve da construção civil. E o campus do Vale, da URGS, era um canteiro de obras. Ele estava sendo, na verdade, construído. Tinha lá meia dúzia de cursos, só letras, história, filosofia, blá, 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 e o resto era descampado. E aqueles prédios que hoje em dia estão lá, de física, matemática, química, blá, 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 estavam sendo construídos. Então, calhou da gente fazer um jornal e está acontecendo essa greve. Aí a Gilca, essa minha querida colega, que mora há muitos anos em Florianópolis, resolveu fazer uma matéria sobre aquilo. E aí, qual foi o mote? O poema Operário em Construção, evidentemente. Então, a gente publicou, eu tenho uma cópia ali, muito querida da minha memória. Então, tem o texto e tal da entrevista com os operários que estão fazendo a greve, e do lado, um trecho do Operário em Construção. Enfim, é um poema largamente cristão, né? Porque, aliás, ele é inspirado numa passagem que o diabo tenta Jesus, aquela coisa toda, né? E é uma utopia. Vou ler trechos dele, tá? Diz assim: era ele que erguia casas onde antes só havia chão,
Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que, tal sua construção, cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração, e como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que dizia sempre sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o seu macacão de Schwartz era o terno do patrão, que o caserbe onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Bom, aí o enredo, eu vou pular um pedaço, porque daí aí o enredo conta que o operário foi delatado. Alguém foi lá para avisar para o patrão, olha, esse cara está querendo coisa, não sei o quê, né? E aí foi agredido, enfim, blá, blá, blá. Aí, lá para a parte final, né? Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção, e, num momento de tempo, mostrou-lhe toda a região e, apontando-a ao operário, fez-lhe essa declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês será teu se me adorares. E ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia, mas o que viu o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse não. Loucura, gritou o patrão, não vês o que te dou? Mentira, disse o operário, não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração, um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com o medo em solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E se o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão, uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção. Bah, muito lindo.
É muito bacana. Bah. Demais. Desculpa aí. A gente está sendo forçado a craseado seriedade pelas circunstâncias do momento, né? O discurso. A gente passa o tempo todo arrepiado, parece. Tá, vai lá, Pianta. Bom, vamos falar de bandalheira, então. Vamos. Pensei que tu fosse falar da colocação da crase ali, do teu acraseado oral, né? Tava certo? Tava. Não, tava difícil, bom, né? É difícil o fazer a crase. O pessoal percebeu oralmente. na hora, assim, quando tu falou acraseado. A crase existe só para humilhar as pessoas. Isso é uma citação, não é? Mas não sei de quem é também. Alguém falou. Eu gosto da frase. Eu gosto também. Bom, então aqui é o seguinte. Vou levar ao tempo do Vinícius uma narrativa ficcional peronomútil. Esse é um livro, um dos poucos romances do Paulo Francis, e eu já adverti uma vez o professor Fischer lendo esse trecho, espero conseguir fazê-lo de novo. E então é um capítulo do livro. Qual é o livro? É o Cabeça de Papel. São dois livros, dois romances que o Paulo Francis lançou na década de 70. Ele tem um outro, que é um que é ficção, que não é de memória, que é... Não, esse não sei o que é de segundo sexo. Filhas do Segundo Sexo. Filhas do Segundo Sexo. São textos de ficção, mais de um, que eu não li. É uma novelinha, não é solto. É uma história. Esse eu não li. Eu li os dois primeiros romances dele, que é o Cabeça Duas de novelas? Papel e o Cabeça de Negro. São imbricados, né? O Cabeça de Papel e o Cabeça de Negro. O Cabeça de Papel, ele é todo uma linguagem meio fluxo de pensamento, é um pouco complicado de pegar o ritmo que não está acostumado, e o Cabeça de Negro é quase uma história policial, né? Tudo envolvendo as questões da ditadura, de tortura, né? Ele fala muito da elite carioca, ele é um jornalista, é o alter ego dele, ele é um jornalista que escreve, bem como se fosse Paulo Francis mesmo. Ele tem um amigo que é o Paulo Hesse, que é um cara de família rica, alemã, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente pensa em alemão, já pensa nos Colono, nos Fischer, nos Schmidt. Mas lá no Rio, o alemão ele tem uma imbricação mais de finesse, né? Tem uma elite enfim, que é presente lá. E aí, essa é uma cena que se passa na noite carioca, num jet set daqueles, num boteco desse. O pessoal vai toda hora cheirar no banheiro. A gente sabe que o Paulo Francis cheirava e também falava que era outro produto e que o pessoal sabia cheirar. Em toda essa coisa aí, nunca testemunhei uma coisa desse tipo, mas em todo caso, né? E aí aparece toda essa situação, e lá pelas tantas aparece o Vinícius de Moraes, só que não com o nome de Vinícius de Moraes, com o nome de Quincas, que ele dá um outro nome aqui. Então, para a gente ir um pouco para aquela época, era de prazeres e grandes alegrias. Anos 50. Não, isso aqui é 72. Isso aí o Vinícius já está por cima da carne seca, é plena ditadura militar, né, na época mais fodida da coisa, enfim, tem toda uma coisa do romance lá, que é o que o Paulo Hesse, ele meio que dirige um jornal e segura a onda do lado da direita, mas que no fim acaba se descobrindo que ele era um oficial comunista mesmo. Mas o que importa aqui é vamos chamar ele de Paulo Francis, ali, deu um branco agora o nome do cara, por isso que nós vamos chamar ele de Paulo Francis, e ele está ali na mesa, vou lendo até chegar na descrição do Quincas, que é o Vinícius de Moraes, evidentemente. Então ali tem uma mina ali, a Silvia Maria, que é uma rica irmã do Hesse, desse amigo dele. Ele tá na noite ali com ela, mais com o Chico, e aí aquele papo que virou, até era piada, né? Assim, todo mundo falando do último filme do Bergman. Aí eu acho esse filme, o último do Bergman, meio hermético. E daí começa a falar essas coisas, e puxar esse papo intelectual, e começa a pedir pro Paulo Francis dar uma opinião. Tá aquele bufufu. Night. Maria Teresa encostou o irmão dela de jeito a não amarfanhar o vestido e beija-lhe a fronte. The touch of your lips upon my brow. Ele aceita passivamente, bebê que sabe que mamará sempre, dispensando choro. A coxa na minha tem um pé que se enrosca no meu. Tranco, amanhã a gente esquece de lembrar. Você acha esse último filme do Bergman meio hermético?
Essa criatura de ocasião persiste em me dirigir a palavra. Então ela está falando com um monte de gente ali pelas tantas. O garçom pediu desculpas ao doutor, o uísque fica assim mesmo, uma escaramuça. Daí lá pelas tantas, então... Peraí, deixa eu chegar aqui. Maria Tereza... Tá aqui, peraí. É difícil aqui esse negócio de Kinder Ovo aqui. Aqui, ó. Maria Tereza solta um quincas ao ponto. O poeta já aceitou. Quer minha cumplicidade. Como trabalho no jornal, fica ruim eu dizer não. Eles vão todos se sentar numa mesa. Porque admitiria que sou corrupto. Se disser não, explicando que meu caso é especial, anuncio a insignificância do que escrevo. Cinema não conta na diretoria. E sublinho minha dependência pessoal de Hesse. Então o Paulo Francis escreve sobre cinema no jornal do Hesse. E é muito chato discutir Hesse em frente de Maria Tereza, que é cunhada dele. Ensaio alguma sandice do tipo, não é onde se escreve, mas o que se escreve que importa. Meu lábio superior se recusa a permitir a evasão. Deduzo mais uma vez que preciso ir ao banheiro carregar as baterias. Dá mais uma cheiradinha. Maria Tereza põe a mão em cima da minha. Cheira bem. Ela não é o sexy normal da praça. Não aveluda a voz, não pinoteia, não usa cabelo. Enfim, lá pelas tantas, o Quincas está na mesa, o Quincas é o Vinícius. Quincas presta atenção total. Ouve muito bem, mulher. Ouviu tanto as 6 que se casaram com ele que algumas se surpreenderam já despidas na cama, ainda falando do Rilke, enquanto o poeta lhes induzia o pífaro leiteiro, meia bomba, porém constante e funcionalmente retardado nas emissões pelo consumo diário de 1 litro de uísque. E no dia seguinte, Quincas mudava-se para a casa das ungidas, continuando atento e compreensivo quando perguntavam: meu benzinho, você acha que vai dar certo, hein? Sei lá, meu filho só agora deu baixa do sanatório por causa da minha separação do pai dele. O poeta sorria, terno, apenas um queixo e uma barriga trepidando, e afogava as dúvidas no violão com o último som universal que compusera, cujos acordes e letras todo o Brasil conhece. Melhores momentos. Já despidas na cama, ainda falando do Rilke, enquanto poetas lhe induzia o pífaro leiteiro, meia bomba, porém constante e funcionalmente retardado nas emissões pelo consumo diário de 1 litro de uísque. Que falta que faz o Paulo Francis também, né? Que falta que faz o Paulo Francis. Isso aí é do tempo que a briga era entre o Paulo Francis e o Caetano Veloso, né? E não entre duas pessoas no Big Brother, que eu não faço a mínima ideia quem são. Que não tem a mínima intenção de conhecer. O Paulo Francis, ele deu uma definição muito boa para mim dos filmes do Woody Allen, na época que o Woody Allen estava... Ainda é essa época, o Woody Allen não para de fazer filmes, mas ali, tipo, a época do Hannah e Suas Irmãs. E aí... Vira e mexe, vinha um filme, esse aí não é muito bom, aquele é bom, que nem disco do David Bowie, esse é uma bosta. E aí o Paulo Francis comenta sinteticamente assim que, pode ser bom, pode ser ruim, pode ser o melhor, pode ser o pior, mas uma coisa é certa, quando eu vejo um filme do Woody Allen, eu tenho vontade de conhecer aquelas pessoas que estão ali, eu sairia com elas, eu tomaria um trago com elas, eu conversaria com elas. E, enfim, eu tomaria um trago com vocês, meus caros amigos. De sarau. Aliás, não foi só um. Carlos, eu preciso avisar que rolou uma pequena travadinha no momento que tu falou, então vai rolar um efeito especial, assim. Mas ficou bonito, beleza. Foi antes da entrada do Quincas na cena, assim, rolou um... Não, mas ficou efeito especial. Ficou bom. Já tô preparado, Parece que tu pisou numa pedaleira, alguma coisa assim, deu um... Eu mandei umas fotos minhas pra Kátia, e ela me mandou assim... cada foto com uma frase, assim, depois eu encaminho para você. Foi legal. Queria foto para fazer o material de divulgação, mas ele me mandou uma coleção de horrores. Eu me achei bonito. Vai lá, Jack. Eu vou ler um trecho aqui, um trecho de um trecho. Tem que trocar a imagem. Pode deixar que eu vou resolver aqui. Eu vou ler um trecho aqui da Elegia Desesperada, que não sei se eu tenho a data aqui agora, não tem. E aí tem um poema que começa meio grandiloquente, assim, e aí depois tem uma parte que tem um subtítulo que é o Desespero da Piedade, em que ele vai, enfim, numa linguagem meio religiosa e super pé no chão ao mesmo tempo,
pedir piedade por todo mundo. Assim, eu vou parar na parte, antes de entrar na parte das mulheres aqui, só para pegar vários tipos sociais que aparecem, para não ficar tão longo. Mas tem essa dimensão meio um ritmo meio religioso, assim, meio salmódico, assim, que é interessante. Meu Senhor, tende piedade dos que andam de bonde e sonham num longo percurso com automóveis, apartamentos. Mas tende piedade também dos que andam de automóvel quando enfrentam a cidade movediça de sonâmbulos na direção. Tende piedade das pequenas famílias suburbanas e, em particular, dos adolescentes que se embebedam de domingos. Mas tende mais piedade ainda de dois elegantes que passam e, sem saber, inventam a doutrina do pão e da guilhotina. Tende muita piedade do mocinho franzino Três Cruzes, poeta, que só tem de seu as costeletas e a namorada pequenina, mas tende mais piedade ainda do impávido forte colosso do esporte e que se encaminha lutando, remando, nadando para a morte. Tende imensa piedade dos músicos dos cafés e casas de chá, que são virtuosos da própria tristeza e solidão, mas tende piedade também dos que buscam o silêncio e súbito se abate sobre eles uma área da tosca. Não esqueçais também em vossa piedade os pobres que enriqueceram e para quem o suicídio ainda é a mais doce solução. Mas tende realmente piedade dos ricos que empobreceram e tornam-se heróicos e a santa pobreza dão um ar de grandeza. Tende infinita piedade dos vendedores de passarinhos que em suas alminhas claras deixam a lágrima e a incompreensão. E tende piedade também, menor embora, dos vendedores de balcão que amam as freguesas e saem de noite, quem sabe onde vão. Tende piedade dos barbeiros em geral e dos cabeleireiros que se efeminam por profissão, mas que são humildes nas suas carícias. Mas tende mais piedade ainda dos que cortam o cabelo, que espera, que angústia, que indigno, meu Deus. Tende piedade dos sapateiros e caixeiros de sapataria que lembram madalenas arrependidas pedindo piedade pelos sapatos. Mas lembrai-vos também dos que se calçam de novo, nada pior do que um sapato apertado, Senhor Deus. Tende piedade dos homens úteis, como os dentistas, que sofrem de utilidade e vivem para fazer sofrer. Mas tende mais piedade dos veterinários e práticos de farmácia, que muito eles gostariam de ser médicos, Senhor. Tende piedade dos homens públicos, e em particular dos políticos, pela sua fala fácil, olhar brilhante e segurança dos gestos de mão. Mas tende mais piedade ainda dos seus criados, próximos e parentes. Fazei, Senhor, com que deles não saiam políticos também. E aí segue, ele vai entrar no longo capítulo das mulheres, mas eu vou parar por aqui para a gente, pelo menos, ver vários tipos urbanos aí na poesia do Vinícius. Muito bem. Então, eu fui conferir ali. A crase não foi feita para humilhar ninguém. A frase é do Ferreira Goulart. É do Ferreira Goulart. Não foi feita para... Ah, tá. Mas eu adaptei, então, para um uso que eu acho mais correto. Assim. Bueno, o Pianta estava falando, né, leu aquele texto ali do Francis. Na semana passada, no Sarau, eu tinha lido aquele trechinho da biografia do Antônio Maria, em que ele contava o xalalá que o Vinícius aplicava toda noite na Elisete Cardoso. Ela, de saco cheio, pede um conselho para o Antônio Maria, e ele diz, não, muda a abordagem, em vez de dizer que não concorda, diz que sim, que vai transar, mas é para transar mesmo e vai ser agora. E ela lança essa, o Vinícius fica apavorado, né? E quer... Não, calma, vamos tomar um whiskinho, que isso e tal. Eu acho que, quer dizer, essa coisa é muito... bom, ele tinha essa coisa com álcool e tal, mas tem uma coisa que eu ia dizer que é uma coisa da época, mas na verdade não é. Mas nesse momento, assim, esse esporte de olhar as mulheres, assim,
que foi o que deu origem, por exemplo, o que descreve a letra de Garota de Ipanema, né? Era um esporte praticado assim com certo orgulho, e o Vinícius parece assim que ele era essa coisa de fazer o xalalá e de ficar olhando assim ostensivamente para uma mulher, eu acredito que ele achava que isso era, que a mulher gostava disso, entendeu? Que as mulheres gostavam de ser assediadas assim pelo xalalá, não vamos usar esse verbo porque não se usava, né? Mas que gostavam de ouvir um xalalá insistente, nem que seja, podia ser toda noite o mesmo xalalá, parecia que a ideia de que ele fazia, que as mulheres gostavam disso. E eu vi o Rui Castro saindo em defesa, né, fazendo um texto irônico, dizendo que hoje seria, o Garota de Ipanema seria uma apologia ao assédio e tal. E eu fico pensando que, na verdade, essa questão ela ainda está colocada, né? Puxa, há pouco tempo teve aqui em Porto Alegre aquele negócio do shortinho das meninas lá do Anchieta, que isso, sei lá, foi 3, 4 anos atrás, as meninas não podiam ir ao colégio de shortinho. Por quê? Porque os meninos iam ficar olhando, ia desconcentrar. Então, assim, quer dizer, a solução dada pela escola proíbe o shortinho, que aí não vai ter o olhar, não vai ter a desconcentração, né? Então, é uma coisa muito, muito maluca a gente pensar que... Só que hoje se fala nisso, né? Há um tempo atrás não se falava, mas a questão está aí bem firme e forte, né? É toda uma categoria de assuntos que a gente tem abordado, né, nos debates dos últimos tempos. Uma que eu me lembro que tem a ver com o Vinícius é na Arca de Noé. Há um tempo atrás a gente achou o LP, a Arca de Noé, volume 2. Daí tem uma música que as Frenéticas cantam, que é a letra do Vinícius, que é simplesmente o professor de música abusa da aluna. É isso. Ai, meu professor. O assunto da letra é isso. A gente tem que guardar a distância, né? Observar. Claro. Então, aqui, eu vou ler um trechinho aqui do Rui Castro, esse livro Ela é Carioca, que é organizado assim em verbetes. Então, no verbete do Vinícius, lá pelas Santos, ele diz assim, eu vou ler só 2 parágrafos, depois vou ler um trecho de uma letra. De 58 a 65, Vinícius produziu cerca de 50 títulos com Tom, 40 com Baden-Powell, 30 com Carlos Lyra e 20 com Edu Lobo, além de eventuais duplas com Pixinguinha, Ari Barroso, Moacir Santos e outros. Isso de 58 a 65. Né? Com cada um deles, falou numa língua diferente lírica, com Tom crítica, com Carlinhos viril, com Baden com cada um falando uma língua. Lírica com Tom, crítica com Carlinhos, viril com Baden e Edu. Com todos eles, gerou canções que abriram caminhos, mas sua principal contribuição foi a valorização da figura feminina e a afirmação do amor. O texto é do Rui Castro, tá? Antes de Vinícius, a mulher da música popular era a vilã, a traidora, a puta, o amor impossível. Aí ele cita aqui, ninguém me ama, ninguém me quer, e eu não posso lembrar que te amei. Vinícius mudou isso para eu sei que vou te amar, e bom mesmo é amar em paz, brigas nunca mais. Por sua causa, houve ainda o rejuvenescimento da mulher na música popular. Ela deixou de ser a vamp, a mulher fatal, mais associada à Copacabana, e tornou-se a Garota de Ipanema, a menina que vem e que passa, a minha namorada, a estrela derradeira. Tá, vou ler esse trecho. Eu vou ler um trechinho aqui de uma música que é famosésima, que é o Samba da Bênção, que é já um momento posterior, né, a essa coisa de bossa nova. Então, ele tem umas partes que são faladas e umas partes cantadas, né, mas esse começo é clássico, né, é melhor ser alegre que ser triste,
A alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Senão é como amar uma mulher só linda. E daí? A mulher tem que ter qualquer coisa além de beleza. Já sabemos que para as feias não tem nada, né? Então, assim, além da beleza, ela tem que ter qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade, um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Ah, puta que pariu, meu! É a tua cara, Cássia. É a tua cara. O cara dá um twist duplo carpado. Quer dizer, a mulher tem que ser triste, porque ela nasceu para amar, para sofrer e para perdoar, tu tá entendendo? Porra, só pode ser triste, né, meu? Mas isso é a descrição da Madre Teresa de Calcutá. Isso não é a descrição de uma mulher, né? Mas ele usou isso a vida toda. Então, com esse papinho de a mulher triste, a beleza de perdoar e de amar, ele já está aplicando o habeas corpus preventivo, porque sim, ele vai cornear, sim, porque ele é o louco da conquista, né? Mas era isso que eu tinha a dizer nessa intervenção, professor. Como é que é? Na semana passada rolou o termo que o professor tinha trazido, Freud, né? O deslocamento libidinal, né? Era isso? Deslocamento libidinal. Ele era o rei. Nós estamos usando muito aqui, viu, Carlos Penta? Deslocamento libidinal. Tu é junguiano, mas... a gente aqui é freudiano. Eu estou gostando dos termos técnicos, inclusive o duplo carpado eu emprego seguidamente. Duplo carpado é um clássico. Vai, professor. Por favor. Não, eu ia dizer o seguinte, a minha primeira referência de Vinícius de Moraes, primeira ever na minha vida, eu sei qual foi. Só que eu não sabia que era o Vinícius de Moraes. Era uma musiquinha que eu aprendi a cantar, porque tinha num disco, não sei de quem e tal, e é uma música que eu vou ler a letra, eu vontade de cantar, se eu soubesse cantar, eu cantava. Ah, professor, canta aí. Vou entoar um pedacinho para vocês. Se chama Rancho das Flores. Diz assim: entre as prendas com que a natureza alegrou esse mundo, onde há tanta tristeza, a beleza das flores realça em primeiro lugar. É um milagre de aroma florindo, mais lindo que todas as graças do céu e até mesmo do mar. Arrasou, profe! Que gravão, hein? Não, só eu não alcancei, né? É o seguinte... Foi bom, foi bom. Isso é coisa de poeta bom, entendeu? Ele pode ser machista, filha da puta, mas é um baita poeta. O que o cara fez? O cara pegou a tocata que se chama Jesus, a Alegria dos Homens, do Bach, ninguém menos que o Johann Sebastian Bach, que ele tinha no ouvido, ele tem uma formação musical razoável, né? E botou uma letra e gravou como uma marcha rancho. Marcha rancho, entendeu? Entre as prendas com que a natureza alegrou esse mundo onde há tanta tristeza. E assim vai, né? E é uma bobagem, entendeu? É o Rancho das Flores. Olhem bem para a rosa, olhem bem para a rosa, não há mais formosa, é a flor dos amantes, é a rosa mulher. Que perfume e nobreza vem antes do cravo e do lírio e da hortênsia, da dália e do bom crisantemo e até mesmo do puro e gentil mal me quer. É uma bobaginha maravilhosa. E eu fiz maravilhoso. Até hoje, eu era um guri de, sei lá, 7, 8 anos e decorei essa letra. É isso, ver o serviço muito que o Vinícius Moraes faz pelo bem da saúde mental, tá aí. Tá aí. Arrasou. Muito bom. Tá, vamos lá, então, seguindo com o Pianta. Agora o Carlos Penta vai ter que cantar, não vai me fazer... Vai ter que cantar, é o mínimo. Cantar e fazer um solo. Depois dessa performance, eu me resumo. Eu me recuso. Olha aqui, ó. Então, vou fechar. Como eu ia separar uns sonetos, mas daí me esqueci completamente. Mas eu peguei a letra das músicas, então, letra do Vinícius, nos 3 primeiros discos
do João Gilberto, as que tem música do Tom Jobim. Há pouco ali o Rui Castro é maravilhoso, é essencial, mas às vezes ele... ele pisa na bola com bastante constância. O cara é obrigado a falar muito constantemente, acaba dizendo um monte de besteira, né? E aí acho que falou das diferentes personas do Vinícius com os diferentes parceiros, né? Isso. E falou alguma coisa do Carlos Lira que não seria o lado lírico, acho que o lado político. Seria, político engajado. De qualquer forma, as duas músicas com música do Carlos Lira é Coisa Mais Linda, né? Coisa mais bonita é você, e Você e Eu, que é aquela do Me Deixa em Paz aqui, né? Podem me chamar e me pedir e me rogar. Tá, mas não foram só essas, né? Podem me Nos chamar. 3 primeiros discos. Só nos 3 primeiros, sim. Nos 3 primeiros do João Gilberto, tem 6 músicas com letra do Vinícius. Ô, Kátia, tem que ter atenção ao recorte, né? Ao corpus da pesquisa. Tu pode fazer notas enquanto escutas. Eu vou, o meu recorte é o uso da preposição na poesia de Vinícius de Moraes. Mas isso a gente vai discutir depois, tá? Discutam entre si, daí os doutos, por favor. Bom, e aí, então, as músicas do Tom Jobim com letra do Vinícius, tem Brigas Nunca Mais, que é bem singela, é bem letra de música, né? Dá para ver no sentido de que não dá para imaginar isso como um poema do Vinícius de modo algum, né? Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases más, e é bom para fazer as pazes, mas é quase que um papo, né, do casal, o cara dizendo, vamos ficar legal, é tipo aquela dos Beatles, We Can Work It Out, que é a mesma coisa, né, uma espécie de assunto, vamos nos entender, não tem sentido a gente ficar assim, vamos ficar numa boa. Aí tem Chega de Saudade. Chega de Saudade todo mundo conhece, né? Vai, minha tristeza, e diz a ela. Então a história de Chega de Saudade, para dar uma divertida aqui, as parcerias do Vinícius com o Tom foram compostas numa sentada, praticamente. A questão parece que de 1 ou 2 Meia anos, garrafa de uísque. Mais ou menos isso, tá? E foi questão de 1 ou 2 anos em que eles fizeram todas as parcerias juntos, eles não seguiram. Algumas brotaram adiante, algumas foram lançadas, ficaram meio obscuras, depois foram. Acho que seria um estudo para ser feito que eu não fiz e não sei. Mas Chega de Saudade é um caso específico, por quê? Porque o Tom Jobim tinha uma faxineira que limpava, acho que o primeiro apartamento dele com a Teresa, a primeira mulher, né? Onde ele começou a famosa corrida contra o aluguel. E o raio da mulher ficava assobiando enquanto limpava. E ele chamou a atenção dele que ela engrenava numa melodia, e a melodia ia e não voltava. Explico. É que numa canção a melodia retorna, né? Tipo, olha, coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa, todas as palavras caminho do mar. Daí volta essa parte. Moça do corpo dourado, sol de Ipanema. Aí tem uma parte B, porque estão sozinhos. E lá no fim, se ela soubesse que ela passa, a melodia volta. Só que o raio da mulher começava e ia embora rumo ao infinito. Olha a Cecília Meirelles. Isso chamou a atenção do Tom, né? Que era uma estrutura que não é a estrutura de música popular, que ela ia. E aí, inspirado nisso, ele compôs, então, uma melodia assim, ele fez uma canção sem letra, que era isso, que é Chega só de Saudade. Ia. Que ela só ia. Chega de Saudade, ela começa em Ré menor, quando chega lá no meio, vira Ré maior, até chegar naquele loop final e adeus, amor. Não tem volta, não tem solo, não tem refrão, solo de trompete, solo de boa. Tudo que o João Gilberto se deu o trabalho de tirar da música popular, todo mundo botou de volta depois. Né? E aí dizem que é a continuação da Bossa Nova, mas tudo bem. E aí o Tom pegou, vou entregar aquela coisa que está encalhada lá para o Vinícius, que ele vai conseguir fazer alguma coisa. E deu a melodia enfim, a música sem letra para o Vinícius colocar. E o Vinícius foi colocando, né, aquela letra, que é uma letra de música maravilhosa, e lá pelas tantas, quando entra no loopzinho final, e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é para acabar com esse negócio, ele foi botando ali, e aí reza a lenda,
com boas fontes, a biografia do Sérgio Augusto, do Tom Jobim, que a então esposa do Vinícius deu aquela cheirada assim por trás dos homens, ver o que ele estava fazendo, e ele estava ali, beijinhos e carinho, e chegou pro Vinícius: "Ô Vinícius, beijinho, carinho", e disse que ele deu uma puteada, tipo assim, puta, se ele fosse gaúcho ele diria assim, mas puta que pariu, eu aqui há horas enredado com esse raio dessa música aqui, quilométrica, tá, deixa os beijinhos, os carinhos, não tem mais coisa. Então, isso é um pouco o lance da elaboração, do trabalho, né? E o cara ainda achou uma palavra de ordem, né? Chega de saudade. Exatamente. Chega de saudade. Ele conseguiu agradar até a esquerda. Muito tempo depois, o Paixão Cortes, inspirado nessa canção, diria: chega de café de chaleira. Diz que eram ali, né? O Paixão Cortes, o Vinícius. Eles tinham valores muito, muito parecidos, muito semelhantes. Mas então, para fechar a participação nesse sarau, então vou ler a letra curtíssima de A Insensatez, que é uma dessas aí, que eu convido vocês a ouvirem, procurarem nos meios de comunicação, cantado pelo João Gilberto, com um arranjo maravilhoso do Tom Jobim. A letra começa, tem um acorde assim de corneta, fom, vem uma flautinha, o cara canta a letra inteira, mais um acorde de corneta, fom, e terminou a música. Por que eu estou enfatizando o fom? Porque esse é um tipo de letra que é o que eu chamo da letra sentencial do Vinícius, que ele se torna um sábio que vem do além, aterriza para nós mortais e diz assim: meu filho, aqui a coisa funciona assim, ali funciona assado e aqui funciona desse jeito. Certo ou errado, a maneira como ele traz a mensagem é muito boa, é uma espécie de evangelho, assim. Então, a insensatez que você fez, coração mais sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Vai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão apaixonado. Vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Muito bonita, né? Mas com o Gilberto fica melhor ainda. Muito bonito. Isso aí. Legal. Tá, Diego. Tá. Eu vou ler um soneto, então, já que o Carlos falou que ia ler os sonetos e não deu tempo. Então eu vou ler aqui Perdi a Página. Deve ser essa aqui. Esse eu não conheço. Esse é super, super inédito. Não, eu vou ler um totalmente inédito aqui. Não, brincadeira, eu vou ler o soneto mais famoso do Vinícius, que é o famoso soneto da fila anda, né? Que é também conhecido como soneto de fidelidade. Que diz assim, tem uma inversão sintática que eu adoro nesse início. Assim. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vai te cagar, né, cara? E é a prosódia desse cara. Não, eu digo, além de todo o resto, entendeu? Cara, não tem um acento fora do lugar, assim, tu lê e tá... Tudo redondinho. Não, é uma coisa... Demais. Façam esse exercício em casa, leiam esse poema em voz alta, na frente do espelho, assim, porque é uma delícia articulatória, assim, né? Desculpa o termo técnico, né? Delícia articulatória. Eu sempre que eu vejo os sonetos e o tema da morte no Vinícius, eu sempre me lembro do Mário Quintana, porque o Mário Quintana também, ele tinha uma, né, claro, obviamente, né, todos, mas eu talvez como gaúcho, eu sou, se tivesse que escolher um sonetista aí, eu escolheria o Mário Quintana,
Sem querer estragar a festa do Vinícius hoje. E as obras-primas, é claro, daí não tem, né? Tá. Então, assim, na minha última intervenção, eu vou pedir licença para rodar um vídeo aqui que eu queria ter rodado semana passada, acabou não dando tempo. Eu não sei se vocês já viram ou não, é um ator espanhol que gravou essa... Ele disse que, enfim, que é um texto anônimo, que ele andou pesquisando e tal, mas é uma coisa que dá mas assim, bota em perspectiva esse momento que a gente está vivendo. Eu achei bacana. Eu falei que eu não posso minimizar aqui. Tu já... O que eu tenho que fazer que eu esqueci aqui? Compartilhar tela. Tá aqui. Tá. Imagínate por un momento que hubieras nacido en el año 1900. Cuando tienes 14 años comienza la Primera Guerra Mundial y termina cuando tienes 18, con un saldo de 22 millones de muertos. Poco después aparece una pandemia mundial, la gripe española, que mata a 50 millones de personas. Y tú estás vivo, y con 20 años. Cuando tienes 29, sobrevives a una crisis económica que empezó pues, con el derrumbe de la bolsa de Nueva York. Y ocasionó pues, inflación, desempleo, hambre. Cuando tienes 33, los nazis llegan al poder. Cuando tienes 36, dan un golpe de Estado en tu país, comienza la Guerra Civil Española. Y cuando tienes 39 termina, pero cuando tienes 39 comienza la Segunda Guerra Mundial. Y termina cuando tienes 45. Con un saldo de 60 millones de muertos en el Holocausto, mueren 6 millones de judíos. Cuando tienes 52, comienza la Guerra de Corea. Cuando tienes 64, comienza la Guerra de Vietnam. Y termina cuando tienes 75. Un niño que nace en 1985 piensa que sus abuelos no tienen ni la menor idea de lo difícil que es la vida. Pero estos abuelos han sobrevivido a varias guerras y catástrofes. Hoy nos encontramos con todas las comodidades de un nuevo mundo, en medio de una nueva pandemia. La gente se queja porque por varias semanas tiene que quedarse en casa, confinada. Pero tienen electricidad, teléfono, internet, comida, agua caliente y un techo seguro sobre sus cabezas. Nada de eso existiría en otros tiempos. Sin embargo, la humanidad sobrevivió a todas estas circunstancias y nunca perdió la alegría de vivir. Hoy nos quejamos porque tenemos que usar mascarillas para entrar en los supermercados. Un pequeño cambio en nuestra perspectiva puede obrar milagros. Vamos a agradecer tú y yo que estamos vivos y que haremos todo lo necesario para protegernos y ayudarnos mutuamente. ¿Vale? Vale. Esto es anónimo. Tá aí, então, interromper. Bacana, né? O que acharam? Eu Tá todo gosto, mundo... achei legal, não? Isso aí. Eu conhecia já. Perspectiva, né? Tinha achado bacana. Bem... Ela é bacana, né? E então é isso, alegria de viver, eu acho que combina com o nosso tema da noite, né? Que o Vinícius cantou isso de alguma forma, né? Então, era isso... Tranquilo, fazer aquele lembretezinho final do nosso Pix e tudo mais, para quem quiser colaborar com o Sarau Elétrico e tudo mais. Katia@radioelétrica.com é o Pix e os números aparecerão da conta magicamente vão aparecer. Por aqui. Isso. Deixa eu ver como é que nasceu esse troço do sofrimento do Vinícius, viu? Ele tem uma epígrafe do Leon Bloy nesse livro dele, do Forma e Exegese, que é o seguinte: sofrer passa, haver sofrido não passa jamais. Não, é o contrário da tua esperança, né, Kátia? Eu fui ler essa merda agora. Que depois... Acabou comigo, acabou com qualquer esperança, fudeu tudo, não adianta. Mas isso é o Vinícius, entendeu? Essa mala aqui, entendeu? Nós estamos nos livrando. Não, tinha uma certa glorificação desse estado melancólico, dessa tristezinha, mas tinha o papinho do... o way of life era mais do... Se bem que um cara que bebe uma garrafa de uísque por noite não tem nada de alegria, né? Vamos combinar que tá. Tá ficando cada vez pior isso. Não, corta essa. Vamos cortar essa parte. Então, eu queria agradecer ao Pianta. Pianta, valeu. Bota teu som aí, dá um tchau pra galera. Tchau, galera. Valeu, obrigado, cara. Valeu.
A gente vai receber agora, então, a canja do Humberto Gessinger, que é o ídolo pop do Rio Grande do Sul há algumas décadas já, né? Do Brasil, né? O Brasil, é. Então, ele nos dá a alegria e a honra de participar do Sarau já há muitas edições, participa ao vivo lá no Ocidente, sempre que ele aparece. É uma comoção, né? Fila dobrando a esquina, porque as pessoas querem ver o seu artista. Então, com muita alegria, eu chamo aqui a canja do Humberto Gessinger. Semana que vem estamos aí. Valeu, obrigado. Salve, salve, Sarau Elétrico, Fischer, Kátia, Diego, Carlo, é um prazer participar novamente desse encontro, minha segunda participação virtual, espero que da próxima vez estejamos todos juntos novamente. Antes de tocar minhas musiquinhas, um poeminha do Poetinha. De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo, o oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo, eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando. Parecia tão importante, hoje parece tão distante. Vão-se os anéis, depois vão os dedos, só permanece mistério e segredo. Tempos melhores virão, a certeza que eu tenho, não sei de onde vem, mas vem, sempre vem a transformação. Da água pro vinho, das tripas coração. Parecia inevitável, hoje parece muito pouco provável. Tempos melhores virão, a certeza que eu tenho, não sei de onde vem, mas vem, sempre vem a transformação. Da água pro vinho, das tripas coração. Águas passadas não movem moinhos, águas paradas também não. É um longo caminho da água pro vinho, guerra e paz, inverno e verão. Mas vem, sempre vem a transformação. Que fim levou a estrada sem fim, o caminho do meio? Que fim levou a estrada sem fim, o caminho do meio? O preço da pressa atropela a tua timeline. Atrás do troll elétrico só não cai quem já morreu. Que fim levou a estrada sem fim, o caminho do meio? Que fim levou? Com licença, obrigado, por favor. Mesmo que seja burra toda unanimidade, é burrice achar qualquer polêmica inteligente.
A estrada sem fim, o caminho do meio, que fim levou? Fechar os olhos, contar até 10. Eu estava calmo em Estocolmo, tudo em paz. Ah, meu Deus, será que agora os vikings somos nós? Será? Que fim levou? A estrada sem fim, o caminho do meio, que fim levou? Que fim levou? Planos de voo, tava tudo em cima, céu de brigadeiro sobre nós, sobre nós. Pânico, perdemos a altura, puxaram o tapete voador. E hoje estamos a perigo. Hoje estamos separados, divididos. Mas um dia nós seremos a maioria. Que pena, panos quentes, fica tudo como está, no mesmo lugar impunemente. E hoje estamos a perigo. Hoje estamos separados, divididos. Mas um dia nós seremos a maioria. Eu sigo em frente, pra frente eu vou. Eu sigo em frente, pra frente eu vou. Eu sigo em frente, pra frente eu vou. Eu sigo enfrentando a onda onde muita gente naufragou. Nós seremos a maioria. Seremos a maioria. A maioria. A maioria. A maioria. Muito obrigado, rapaziada. Até a próxima. Como eu falei, que seja presencialmente. Boa noite. Planos de voo, tava tudo em cima, céu de brigadeiro sobre nós, sobre nós. Perdemos a altura, puxaram o tapete voador. E hoje estamos a perigo.
Hoje estamos separados, divididos. Mais um dia